estamos aqui cumprindo agora um propósito do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nosso Deus é bom. E as misericórdias do Senhor está conosco cada dia, né? Deus continue abençoando a amada igreja, os irmãos, de modo geral, tudo que você fez para contribuir para que esse culto acontecesse, que Deus possa retribuir a todos com bênçãos espirituais. É o desejo do nosso coração. Amém? Nós estamos hoje com a pintura nova no tabernáculo, né? Aleluia. Deus abençoe os músicos, líder de cântico, os irmãos que louvam, que cantam. Irmão Heber está lembrando aqui, relembrando, né? Tem um caboclo fazendo aniversário hoje aí no nosso meio. Hoje, né? Eu creio que no mês de novembro tem vários, né? Mas, então, amanhã, irmã Lucijane. E assim vai, né? Vários já fizeram. No caso da irmã Nenê, né? Já fez aniversário, né, Nenê? Dia 13. Hoje é aniversário do irmão Paulo Alves. Deus abençoe, irmão Paulo, né? Já dei os parabéns para ele hoje, desejando muita felicidade e que Deus continue mantendo, né, essa postura cristã, esse posicionamento cristão de pai, de diácono, de instrumentista, fazendo esse belo trabalho para a obra do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja pode dizer nesse momento: Deus abençoe o irmão Paulo Alves. Amém? Amém. Deus abençoe o irmão Paulo. Graças a Deus. Essa salva de palmas é em agradecimento, né? Pela vida do nosso precioso irmão Paulo Alves. Amém. Bom, segundo o irmão Heber Salles já notificou, nós ainda estamos com a ausência do pastor Wesley, que ainda está em Chapecó. Estão ali numa festa, né? Pude ver um pouco do que estava acontecendo ali. Está muito bom lá. Eles estão ali prestigiando, homenageando os 70 anos de vida do pastor Feblônio Rodrigues Neto, 50 anos de ministério. A igreja dando seus parabéns, né, e homenageando o pastor. Coisa boa, irmão Bruna diz, é muito bom quando a igreja tem harmonia com o pastor, tem aquela consideração, né, com o pastor, fica muito próprio para Deus abençoar. Porque Deus precisa desta harmonia entre o povo de Deus, o seu povo, né? E isso é muito bom, isso traz confiança para o pastor, isso traz aquela força, né, para o pastor, aquela gratidão também, né, irmãos? E é muito bom, e é assim que as coisas caminham bem. Paulo, ele tinha esse zelo, e em suas cartas sempre ele escreveu aos irmãos e desejo que ele vai bem, como bem vai a tua alma, né? O desejo do pastor é que a igreja caminhe bem, tenha sucesso, tenha bons resultados, né? Aleluia. Estas sempre as orações que nós fazemos, porque queremos ver o bem
o bem-estar de todo o povo de Deus. Amém. A igreja estando bem, é fácil para que o pastor esteja bem, né? E aí as coisas caminham a uma conjunção, ou seja, uma junção, né? Como dizem aí, juntando o útil ao agradável, né? Amém? Irmãos, nós vamos continuarmos nesta noite pensando naquilo que Deus tem feito para nós, né? Crente que vence batalha, foi cantado um hino aqui. Crente que vence batalha. Aleluia. Eu dou graças a Deus. Eu creio que eu sou esse crente que vence batalha. Amém? Aleluia. Gostaria que todos, você que é crente que vence batalha, levante sua mão para Deus. Aleluia, mostrando para o Senhor: Senhor, eu venço, eu tenho vencido, e Ele é que nos faz vencedor. Amém. Aleluia. Nós estamos aprendendo as mensagens que vêm para nós, irmãos, é para nos ensinar. Você sabia disso? Essas mensagens Deus dá a revelação como deu ao nosso mensageiro, e elas são enviadas para nós. Eu creio que, e também eu creio que você crê também, né? E nós temos que ter esse entendimento, que esta mensagem, ou seja, as mensagens que nós temos recebidas, elas são enviadas a nós, através do Espírito Santo, como a palavra de Deus. Ela veio para nós enviada pelo Espírito Santo, que na verdade ditou o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, é o Espírito Santo. Os homens inspirados, a Bíblia diz que os homens inspirados escreveram, mas quem ditou para eles foi o Espírito Santo. Aleluia! Porque o Espírito Santo tem zelo de nós, não é verdade? Aleluia! Então estas mensagens têm vindo para nosso ensino, como a Bíblia também foi escrita para nosso ensino, para nos ensinar. E o povo de Deus, como João disse, né, foram ensinados por Deus. Como ele diz aqui, recapitulando algo que nós já lemos, já passamos por aqui, mas recapitulando o parágrafo 93, ele diz: o que é que toca em uma mulherzinha ou em um homenzinho, isso no sentido diminutivo, porque nós, na verdade, nós somos esta mulherzinha, esse homenzinho, né? No diminutivo, porque em relativo a Deus, né? Então veja bem, o que toca em uma mulherzinha, em um homenzinho, e ele se levanta, e seu rosto se ilumina como uma vela, e fala em língua da qual nada sabe, fala em outras línguas, né? E outro se levanta sob o mesmo tipo de inspiração e dá uma mensagem para a igreja. Deus em seu povo. Amém. O que vem a esta plataforma, olha aqui, o que vem a esta plataforma, reunião após reunião, e realiza os mesmos milagres que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Aleluia! Isto é uma afirmação do nosso mensageiro.
Isso traz para nós, irmãos, uma certeza, uma confiança de que nós estamos diante do mesmo Deus que os apóstolos estiveram. Como nós falamos aqui na quinta-feira, falando sobre Josué e como Josué conseguiu entrar em Jericó. E o porquê que ele conseguiu entrar em Jericó, quando a cidade estava toda fechada, as portas, os portões cerrados, os muros que podiam correr 3 charretes por cima daqueles muros, e Josué parado diante ali daquelas muralhas, sabendo que ele teria que atravessar por Jericó. Ele tinha que vencer Jericó para ele prosseguir na sua jornada, para chegar à terra prometida. E nós então aprendemos que naquele exato momento, quando Jericó estava diante daquela situação tão difícil, Deus se fez presente. Aleluia! Amém? Deus se fez presente, como nós citamos e falamos ali, que está em Josué, no capítulo 5, de Josué, a partir do versículo 13 que nós lemos. Então, Deus se fez presente ali, e não é que Deus em si tomou a iniciativa, tomou a frente e fez. Não, Deus deu orientação a Josué. Ele orientou a Josué como ele deveria fazer. E Josué, então, seguiu a instrução de Deus. Aleluia! É tio por tio. E quando Josué, então, seguiu a instrução que Deus havia dado para ele, ele pôde alcançar a vitória. Eu creio que nesta noite nós podemos tomar como título para a nossa mensagem. Eu estava pensando nos vencedores, mas ouvindo o hino que foi cantado, eu creio que nós vamos tomar como tema para a nossa mensagem nesta noite: o crente que vence batalha. Amém. Aleluia! Amém! Aleluia! Eu me sinto tão agradecido a Deus por ver Deus trabalhar, a forma que Ele trabalha entre nós. Irmãos, vamos ser sensíveis, vamos ser agradecidos a Deus, vamos observar, levar a sério, ter consideração para o que Deus está fazendo, para o que Ele faz entre nós. Deus está presente a cada momento. Aleluia! Deus quer ver o seu sucesso. Deus não tem, irmãos, Deus não quer de forma alguma, irmão, Deus não quer ver um filho dele, uma filha dele, terminar sua jornada como derrotada, como derrotado. Deus não quer ver isto. Isso fere o sentimento de Deus. Isso fere o proceder de Deus. Que Deus possa nesta noite vir e nos abençoar, irmão, de tal maneira que os nossos entendimentos sejam mais abertos para o que Ele fez
para o que Ele está fazendo, para o que Ele vai fazer. Deus não quer ver isto. Não é do agrado de Deus. Isto não engrandece a Deus. Existiu, irmãos, no livro de Juízes, você vê que Deus falou com um casal e prometeu para aquele casal que eles teriam um filho. E aquele filho era Sansão. E Sansão nasceu por um propósito de Deus. Você está perguntando, pastor, você não leu a Bíblia? Irmãos, nós vamos ler. Mas, de alguma maneira, nós estamos citando a Bíblia. Amém? E aquele menino nasceu com um propósito de Deus. Deus havia dado, Deus deu, irmãos, Ele fez como Ele fez ali com Josué. Ele orientou aquela mãe como ele deveria fazer, como ela deveria proceder com aquela criança. Aquele menino, ele teve um zelo especial. Aquela mãe teve que cuidar daquele menino como um zelo especial. Que isso possa falar no teu coração, mãe. Porque você também, você não está criando filho para você mesmo. Você está criando filho para Deus. E se você está criando filho para Deus, talvez você vai ter que contrariar um pouco o seu desejo. Talvez você vai ter que contrariar um pouco o seu sentimento. Porque às vezes o teu sentimento em relação ao teu filho não agrada a Deus. A maneira em que você conduz, em que você cria o teu filho, às vezes não agradam a Deus. Existem milhões de mães que estão criando filho que não agradam a Deus. A mãe que cria o filho para agradar a Deus, ela vai criar eles segundo a palavra de Deus. Salomão disse: instrui o teu filho no caminho em que deve andar. Eu creio que já falei aqui, mas eu ouvi um dia um testemunho. Eu ouvi um testemunho um dia de uma criança. Ele já era um adolescente, passando da adolescência, e aquela criança, por sinal, parece que foi presa. Aí os policiais fizeram uma entrevista com aquele jovem, e ele disse então, ele começou, irmãos, a ser usado pelos os traficantes, né, aqueles que vendem drogas. Olha como precisamos, irmãos, acompanhar, hein? Oh, que Deus nos dê graça, para que possamos manter nossos filhos junto de nós. Quanto mais possível, melhor. Né? Amém? Amém. E aquele menino, desde a idade de 5 anos, ele já era usado para distribuir droga para os traficantes que vendiam essas pequenas porções, né? E chegando a certa idade, ele foi apanhado então pelas autoridades
E eu acho que ele já estava também já na prática, né, de vender drogas. E eles então tiveram uma entrevista com aquele, já era um jovem, tiveram uma entrevista com ele, por que ele vivia aquilo. E ele disse, olha, aí ele confessou, desde os 5 anos, eu já estou me envolvido nesse tipo de coisa já. Mas por que você fez isso? Ele disse, porque eu nunca tive o carinho de minha mãe. Eu nunca recebi um beijo de minha mãe. Por falta de carinho da mãe, levou o filho a aquele extremo. Esse é um dos acontecimentos. Eu me lembro agora, falando disto, eu me lembro, não sei por que Deus está nos levando, né? Porque falamos de Sansão, ainda vamos voltar lá em Sansão. E eu me lembro do pastor João Manel saudoso, pastor João Manel de Jesus, dando um testemunho de uma mãe. Vocês já ouviram, eu creio que muitos dos irmãos já ouviram isso. Está gravado no seu CD. Eu não lembro agora o título da mensagem que ele pregou. Mas conta-se de um menino que ele estava preso também, né? Foi preso por roubo. Tornou-se um assaltante e ele foi preso. E ali, só que foi em outro país, e o delito que ele cometeu, ele foi julgado, e ele recebeu pena de morte pelo o crime que ele cometeu. Na verdade, ele já tornou-se um criminoso. E então ele estava para ser executado. E como eles dão oportunidade às pessoas que vão ser executados para eles fazer os últimos pedidos que ele tem a fazer. Então, eles deram a oportunidade para aquele jovem fazer o seu último pedido. E ele, então, pediu para as autoridades que ele queria ver a mãe dele. Antes dele ser executado, ele queria ver a mãe dele, que a mãe dele se fizesse presente. Então, eles fizeram aquilo para que a mãe dele viesse, né? Trouxeram a mãe, ela compareceu. E quando ela chegou na sala aonde ele estava preso, ele pediu que ela chegasse bem pertinho dele. Vocês já ouviram isso? Vocês já viram isso? Já, eu creio, né? Isso contou-se nosso querido, saudoso pastor João Manel de Jesus. Ele disse que ele pediu para que a sua mãe se aproximasse bem pertinho dele. Ele queria falar no seu ouvido. E quando ela aproximou dele, bem perto do seu ouvido, a história diz que ele deu uma mordida na orelha daquela mãe, que quase arrancou a orelha dela, e falou um nome terrível. Xingou ela e disse, você é culpada porque eu estou aqui hoje nesta condição. Porque aquele menino, quando pequeno, ele roubava frango, a mãe dele cozinhava, ele roubava galinha, e assim sucessivamente, alguma coisa, e a mãe acoitava. E aconteceu que ele foi crescendo, aquilo foi trazendo interesse, lucro para ele, e ele chegou àquela condição. Então, no final de sua vida, a recompensa que ele pôde dar para aquela mãe, foi aquela mordida em sua orelha e dizer, você é culpada, porque eu estou hoje passando por esta condição. Mas, meus irmãos, então veja bem, eu estava falando sobre Sansão, e aí nos levou a esses 2 testemunhos. Agora veja bem, Sansão então nasceu um nascimento peculiar, nós sabemos. Deus tinha um zelo com ele e ensinou para a mãe como criar aquele menino, e que na sua cabeça nunca deveria passar navalha. Porque ele seria nazireu de Deus, desde seu nascimento. E nós conhecemos a história, então sabemos que aquele homem foi um homem que adquiriu muito poder. Aquele homem matou um leão à unha.
encontrou-se um leão, veio para atacá-los. Ele pegou a Bíblia diz que ele rasgou aquele leão pelo meio. Uma certa vez fizeram um circo com ele. Ele estava em uma cidade e eles queriam pegá-lo, cidade de Gaza. Ele pernoitou naquela cidade ali e eles queriam pegar Sansão e trancar os portões da cidade. E quando ele, ali de madrugada, antes que eles pudessem apanhá-lo, ele foi sair, e quando ele chegou, os portões trancados, com trancas reforçadas, mas ele simplesmente pegou aqueles portões. Mombrano diz que, eu já vi ali, e também a história fala, aqueles portões pesavam aproximadamente 4 toneladas. Ele pegou aqueles portões, arrancou aqueles portões, subiu a montanha e deixou eles lá em cima da montanha. Poder de Deus que estava na vida. Você vê quanto poder aquele homem tinha. Seguindo mais, vocês sabem, conhecem, quando os filisteus atacaram e juntaram 1000 filisteus para matar Sansão. E Sansão não tinha uma espada, Sansão não tinha um rifle, Sansão não tinha uma arma. O que ele encontrou no momento foi uma queixada de jumento. E quando ele apanhou aquela queixada de jumento, e a Bíblia diz, com aquela queixada, ele matou 1000 filisteus. Amém. Aleluia! Amém. Por que isso aconteceu? Por que ele venceu aquelas batalhas? Porque ele mantinha na sua vida os requisitos de Deus. Irmãos, irmãs, desperte o teu entendimento, desperte a tua consciência para o que vocês são. Irmãos, nós como os cristãos, nós não podemos pensar só no que nós somos. Você não pode confiar no teu pensamento. Você não pode confiar na tua atitude. A tua atitude pode variar, mas a de Deus não varia. Deus não tem variação. Às vezes nós menosprezamos aquilo que Deus falou, mas Ele não. Nenhuma de minhas palavras voltará vazia para mim. Antes ela cumprirá o que lhe apraz. Isso deveria trazer temor em nossos corações. Por isso que a Bíblia diz, Salomão diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém. O homem mais sábio deste mundo é aquele que teme a Deus. Aí está a verdadeira sabedoria. Ele pode não saber escrever o seu nome, mas se ele tem sabedoria, se ele tem temor de Deus, ele é o homem mais sábio. Porque ele sabe respeitar, ele sabe preservar, ele sabe manter, ele sabe considerar o que Deus diz. Aleluia. Aí está o segredo, amada igreja. Jesus disse: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, nós somos filhos de Deus, criados para Deus, criados para o reino de Deus. Viemos a este mundo, mas tem uma coisa, irmão, nós não somos deste mundo. É verdade. E não vamos ficar neste mundo. É verdade. Aleluia. Aleluia. Vamos tomar a posição que Moisés tomou. Moisés também foi um homem, Deus destruiu Moisés. Aleluia. Deus destruiu Moisés, e Moisés, seguindo as diretrizes do Senhor, seguindo as minúcias do Senhor, nas mínimas coisas, porque, irmãos, olha aqui, Deus disse para o mensageiro desta era, olha aqui, Deus disse para o mensageiro desta era:
não é para as grandes coisas que você está pensando em fazer, que eu estou olhando é para as mínimas que você está deixando de fazer. É nas minúcias, é nas coisas mínimas. Estão entendendo isso? Deus instruiu Moisés. Israel só saiu do Egito porque Moisés seguiu as instruções de Deus. Sabiam disso? Se Moisés não tivesse seguido as instruções de Deus, veja bem, que o conselho de Deus concernente à saída de Israel do Egito, olhando para o lado natural, ela era adversa. Quero que vocês entendam isso. Se Moisés fosse tomar sua direção própria, se Moisés fosse tirar o povo do Egito pelo seu conhecimento, ele não tomaria aquele caminho. Porque existia caminho bem mais fácil, que eles poderiam, com questão de um dia, eles saírem. Mas Deus orientou que fossem pelo valado, entre as montanhas, quer dizer, aquilo aonde Moisés levou o povo, foi na orientação de Deus. Amém? Aleluia! Que Deus nos dê graça, irmãos, para continuar guiando o povo de Deus, segundo as suas orientações. Aleluia! Porque Deus conhece o fim, Deus do princípio. Nós olhamos, nós lemos, nós ouvimos, nós aprendemos o que vai acontecer com este mundo, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Nós temos em mente um pouco, entenderam? Um pouco, nós não sabemos tudo, Deus sabe tudo. Deus sabe, irmãos, aonde o curso deste mundo vai chegar. E Ele chegou a advertir, através do apóstolo São João. Ai! Ali há um anjo chegou e disse, ai dos que habitam na terra. Irmãos, se um anjo de Deus pôde ver isto, porque a situação realmente é agravante. Graças a Deus que Deus está nos dirigindo por caminhos diferentes do mundo. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ainda que seja um pouco incompreensível para nós, porque às vezes, irmãos, essa é a realidade. Não quer dizer que muitas das vezes alguma coisa se torna um pouco incompreensível para você. Às vezes você acha um pouco incompreensível, mas disfarça do seu entendimento, disfarça do seu pensamento e deixe Deus te guiar. Amém. Aleluia. Deixa Deus te dirigir, porque Ele sabe todas as coisas, até as profundezas de Deus. Aleluia! Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Aleluia! Deus tem em mente tudo o que vai ser. Deus conhece a entrada triunfal da noiva. Não é novidade para Deus. Quando nós estivermos adentrando aqueles portais eternos, amada igreja, quando estivermos adentrando aqueles portais, aqueles portões, não é novidade para Deus.
Sabiam disso? Amém? Você tem um amém para isso? Não é novidade para Deus. Deus vai simplesmente ver. É como, irmão, está como que numa tela. Deus simplesmente vai ver a realidade. Aleluia! Ele vai dizer, isto é realidade do que já passou nos meus pensamentos. A sua entrada na glória já passou no pensamento de Deus. Aleluia! Você, nós, os filhos de Deus, nós estávamos em seus pensamentos. Por isso, quando entrarmos ali, não somos estranhos a Ele. Não é novidade. Aleluia! Então, o crente que vence batalha. Trouxe o tema, meu irmão. O crente que vence batalha é o crente que observa segundo os conselhos de Deus. É o crente que segue as diretrizes de Deus. Aleluia! Você quer vencer batalha? Segue as diretrizes do Senhor. Amém? Amém? Aleluia! Mas veja bem, irmãos, deixa eu concluir esse pensamento que veio lá de trás e desenrolou muitas coisas enquanto nós tínhamos esse pensamento. Mas deixa eu voltar lá um pouquinho e recapitular no seu pensamento o que nós estamos falando. Eu disse que Deus não deseja, Deus não tem prazer em ver os seus filhos vencer como derrotado. Não é verdade? Deus não tem prazer em ver um filho dele terminar sua jornada aqui, irmão, derrotado. Isso não glorifica o nome dele. Aleluia! Mas você, irmão, embora as lutas e os problemas e as adversidades que te acercam, mas você vencendo a sua jornada como um herói, como um vencedor, aleluia! Parece estranho, parece assim, como eu disse antes, as coisas de Deus muitas das vezes se tornam realmente incompreensíveis. E Paulo falou justamente disso, das riquezas incompreensíveis de Deus. Ele diz das riquezas incompreensíveis de Deus. Riqueza que nós temos, herança que nós temos, e às vezes nós ficamos aí, querendo deixar isso para outro. Amém? Não deixe a tua herança para outro, meu irmão. Amém? Tome posse da tua herança. Você é herdeiro. Aleluia! Você é herdeiro com o crente Abraão. Nós somos herdeiros. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Herdeiro de uma parte, de uma porcentagem. Nós somos herdeiros de tudo. Amém! Aleluia! Tudo. Tudo que era Deus foi derramado em Cristo. E tudo que era Cristo foi derramado em sua igreja. Nós temos a plenitude do Senhor. Que coisa! Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Que coisa, irmãos. Você crê nisto? Amém. É bíblico. Que nós temos a plenitude. A plenitude. Eliseu com uma porção do Espírito. Eliseu com uma porção do Espírito, ele abriu o Jordão. Agora pense você, irmão Vassi. Pense você, irmão Toninho. Tonzinho. Irmão Moisés. Irmãos. Diocrécio. Irmãos. Irmãs. Pense vocês com a plenitude. Aleluia! Você não abriria só o Jordão.
você abriria as portas dos céus. E as portas dos céus estão abertas para você que ama e deseja. Aleluia, mas é claro que você tem que desejar isso. Jesus disse que tudo está preparado, não é? O lar está preparado, a cidade está preparada, desde antes da fundação do mundo. Não é verdade? Mas essa cidade é dada para quem? Para quem ama. Para os que amam a sua vinda. Para os que amam a vinda do Senhor. Aleluia. Será que estamos amando realmente a vinda do Senhor? Amém. Eu creio que estamos sim. Amém. Aleluia. Estamos lutando, não estamos? Então amamos sim. E é para aqueles que amam a sua vinda. Aleluia. Tudo isso está reservado para aqueles que amam a vinda do Senhor. Que Deus nos dê graça para que nós possamos. Estava pensando, irmãos. Cheguei um momento, estava em atitude de oração e pensando. Irmão, será que nós não vamos chegar um dia? Será que não pode chegar uma hora, como disse o profeta Jeremias, ele chegou a expressar isso em uma de suas expressões. Ele disse: passou-se a cega, passou-se o tempo, e nós não fomos salvos. Será, irmãos, pode chegar um dia, independente disto, eu estava pensando, irmãos, será que não pode chegar um dia de você olhar assim e dizer: olha, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter aproveitado mais o meu tempo. Eu poderia ter dedicado mais. Eu poderia ter amado mais. Estão entendendo isso? Amém. Mas o nosso assunto nesta noite é o crente que vence batalha. Aleluia! Amém. E nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém? Então, meus preciosos, nós podemos ver uma coisa, como Deus quer realmente que os seus filhos sejam vencedores. Amém? Porque você como vencedora, você como vencedor, volto a repetir, você enaltece o reino de Deus. E aquele homem, Sansão, que nós estamos falando dele, fazendo tudo aquilo que ele fez, vindo por um propósito de Deus, e tudo aquilo, mas, se você observar, ele estava encerrando o seu tempo aqui, irmãos, ele estava encerrando a sua jornada. Olha aqui. Um homem que pegou um leão e rasgou pelo meio. Um homem que pegou os portões de Gazas de 4 toneladas e colocou lá em cima do monte. Um homem que pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Agora preso nas correntes, puxando ali, irmãos, como um cavalo, como um animal. Puxando aquele engenho. Trabalhando como um animal. Agora eu te pergunto, quando ele venceu o leão, ele enalteceu a Deus, não enalteceu? Sim. Aleluia! A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele.
E quando ele venceu aquele 1000 filisteus, aquilo enalteceu, aquilo engrandeceu o nome de Deus. É verdade. Aleluia! Irmãos, nós viemos aqui, foi para isso. Nós viemos aqui para enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós podemos, irmãos, nós temos potenciais para isso. Não sei se isso está sendo bem colocado em seus pensamentos, em seu coração, mas me ajude aí, irmãos. Amém? Aleluia! Amém? Você, irmão, irmã, é o crente que vence batalha. O crente que vence batalha, ele glorifica a Deus. O crente que vence batalha, ele deixa rastro na areia do tempo. O crente que vence batalha, ele deixa testemunho. Com razão, Paulo que escreveu aos Hebreus, como nós sabemos, pôde vir no seu capítulo 11, e ali, irmãos, ele pôde descrever aquele relatório de os vencedores. Aleluia! Pôde escrever um capítulo inteiro falando sobre vencedores. Aleluia! Venceu o fio da espada, foram cerrados pelo meio. Aleluia! Mas tudo aquilo engrandeceu a Deus. Aleluia! Ainda, irmão, ainda que você perda a sua vida, mas perda a sua vida como um herói. Não vem, não deixe, não perda a sua vida. Não chegue no final da sua jornada como um covarde. O irmão Branham disse: eu prefiro chegar nos céus como um desertor, mas não como um covarde. Não se acovardeia. Deus é fiel. Deus está presente. Oh, Deus não abandona os seus. Aleluia, estou contigo. Se passares pelo fogo, se passares pelas águas. Aleluia. Amém. Agora eu te pergunto, irmãos, Sansão puxando aquele engenho, Sansão entre aquelas correntes, como escravo puxando aquele engenho ali, aquilo engrandeceu a Deus? Aquilo engrandecia o diabo. Aquilo, irmão, aquilo dava repertório para o diabo. Não dê repertório para o diabo, irmão, irmã. Não deixe que o diabo tenha repertório em propagar a sua vida. Deixa Deus dar testemunho de você. É Deus que dá testemunho de você. Deus que dá testemunho de mim. Deus tem prazer de ver narrado na areia do tempo, na Bíblia, as histórias dos verdadeiros heróis. Aleluia, glorifique o Senhor. Eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui, irmãos, como um exorcista. Eu estou aqui dirigido pelo Espírito Santo, incumbido por Deus, para fortificar, para fortalecer, para alegrar, para reanimar suas forças. Eu não dou conta, isso somente Deus poderia fazer isso. Sou tão falho e fraco para isto. Sou tão incapaz. Mas o Espírito Santo, quando Ele toma, Ele faz. Aleluia. Aleluia. Não seja um alvo
para a vitória do diabo. Não seja um alvo para o diabo contar vantagens. Aleluia! Que ele não tenha, irmãos, nenhuma vantagem a contar a teu respeito. Amém. Mas que ele tenha repreensões. Amém, Moliano? Aleluia! Vem cá, Moliano, por favor. Por que eu chamo Moliano? É porque ele é um soldado que venceu batalha. Aleluia! Ele é um soldado que venceu batalha. Aleluia! Fica aqui um pouquinho, meu irmão. Esse homem aqui, ó, Moliano, ele já foi alvo nas mãos do diabo. Não é verdade, Moliano? O diabo já fanfarronou com ele, já fez gracinha com ele. O diabo já fez a família sofrer. Mas um dia, aleluia, Deus de alguma maneira, como Ele tem o seu propósito, e a gente não sabe, mas de alguma maneira, Deus sabe como cruzar o seu caminho. Deus sabe como cruzar o nosso caminho. Como Ele cruzou o meu, como Ele cruzou o seu, como Ele cruzou os nossos caminhos. Um dia Ele cruzou o caminho desse homem, de um bêbado caído na sarjeta, sendo instrumentos, sendo placa, como nós aprendemos na mensagem, o perdão, o Brana pregou. Ele era uma placa da bebida, ele era uma confirmação do efeito da bebida. O irmão Brana conta de um certo menino. Ele chegou em um bar, e chegando, aproximando daquele bar, ele viu ali um bêbado caído à margem da calçada. E ele chegou e disse para o comerciante, dono do bar, disse: olha, a sua placa está caída ali. Ele disse: minha placa está caída? Ele foi lá, olhou, a placa estava lá, no lugar. O irmão Brana disse que ele pegou um pano, limpou a placa. Não, minha placa está no lugar, ela está certinha. Poliu a placa. Mas o menino voltou a insistir: não, a sua placa está caída. Ele disse: mas como? A placa ali está em pé, está perfeita, eu poli ela. Ele disse: a sua verdadeira placa está caída. Ele olhou: qual é aquele bêbado caído ali? Aquele bêbado caído ali é a placa do efeito da bebida. Ele mostrava o valor, o potencial que a cachaça tem. Esse homem aqui passou por isso, caído na sarjeta. Ele era uma placa, mostrando a força que a cachaça tinha para jogar um homem na sarjeta, para jogar um homem caído à margem da rua. Mas um dia o Espírito Santo de Deus, aleluia, o Deus que eu estou pregando, o Deus que eu sirvo, o Deus que é incapaz de nós expressarmos o que Ele é, mas está presente, aleluia, o Deus que cuida dos seus, o Deus que faz o crente ter vitória, aleluia. Cruzou o caminho deste homem. Hoje ele não é uma placa da cachaça. Hoje ele não é uma placa da propaganda da cachaça, da bebida, caído na sarjeta. Mas hoje ele é o outdoor de Deus. Hoje ele é um outdoor de Deus. Aleluia. Há um homem. O diabo precisa de um homem para mostrar o efeito
dos seus trabalhos, das suas astúcias, dos seus vícios. Ele tem. Mas Deus tem também os seus. Deus tem o seu outdoor. Aleluia! Aleluia! Famílias! Família do irmão Eliano, dê glória a Deus. Honre a Deus pelo que Deus fez na vida deste homem. Você, família do irmão Eliano, poderia ter um desfecho bem mais ruim. Hoje, você tem na sua casa, irmã, filhos do irmão Eliano. Hoje você tem na sua casa, não é uma placa de um cachaceiro, não. Não é a placa da cachaça. Hoje você tem na sua casa um outdoor, um templo do Espírito Santo. Aleluia! Diga alguma coisa, meu irmão. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Realmente, irmão, isso é verdade. A gente fica até meio como que emocionado, porque o que Deus fez na minha vida foi coisa tremenda, né? Eu era um homem viciado totalmente na bebida, todo mundo sabe disso aí, conhece a minha história, né? E tinha outras coisas mais, mas pela graça de Deus, Deus cruzou o meu caminho, mudou, né, todo o trajeto. Hoje eu não poderia estar mais aqui porque realmente a bebida já tinha tomado conta do meu organismo, já tinha me controlado, né? Eu já era dependente totalmente da bebida, porque eu bebia todos os dias. Um dia que eu não bebia, aquele dia para mim eu não tinha felicidade, carnal, não tinha nada. Era uma ignorância, tristeza. E aí quando bebia, aquilo se alegrava, então pensava que era Deus trabalhando, né? Mas nunca era Deus. E ainda hoje eu dava uns certos conselhos para o Elber, que inclusive está ali veio hoje para o culto, né? Já faz um bom tempo que ele não vem. E dando uns exemplos e conselhos, né, para que ele também não cruze esse caminho e ouça a voz do Espírito Santo, como Deus está falando aqui essa noite, poderosamente, e dê valor realmente o que Deus fez em nossa família, né? Através de nós foi alcançado outros da nossas famílias também, e creio que Deus tem mais propósito, tem mais pessoas para trazer da família, e depende do nosso posicionamento, do nosso testemunho, né, em Cristo Jesus. E me faz me lembrar, o pastor que falando aqui, ali na associação ali, um certo tempo teve um casamento, isso antes de eu vir para a mensagem, e a gente foi naquele casamento, e ali eu me lembro, estava até contando para um colega meu, dando esse testemunho para um colega meu de serviço ali, e falando para ele a minha situação, justamente, pastor, da bebida mesmo. Eu tinha tomado umas bebidas, bebi muito naquela noite, e eu falei para ele que a última dose que eu me lembro foi quando um colega lá de bebida me deu, que foi uma dose de Presidente, uma bebida que existe aí, e eu me lembro que ele me deu aquela bebida, tomei, dali para frente eu não me lembro mais nada. Quando eu acordei, já foi chegando ali em casa, alguém me levando pelos braços, outros colegas, e eu caí bem ali ao lado do cemitério. Não foi no cemitério, mas foi ali, bem ali ao lado assim. Eu amanheci ali caído pelo chão, e tinha outros colegas, uns diziam, não vou levar ele não, porque vai sujar meu carro, que ele tinha vomitado e tudo mais. Aí outro colega, não, mas vamos deixar ele quieto, deitado aí, quando for de manhã nós leva ele. Aí quando deu 5h30 da manhã, eu me lembro, eu acordei lá, chegando em casa, todo realmente numa situação muito difícil. Então a gente tem que dar valor, né, e glorificar a Deus, como o pastor falou aqui, não terminar os nossos dias aqui numa situação difícil, mas terminar nossos dias aqui no momento que nós possamos glorificar a Deus, honrar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu tenho esse temor de Deus. Esse tempo estou afastado dos cultos no meio da semana devido ali ao trabalho, mas graças a Deus já está encerrando aquele serviço lá, e aí a gente vai voltar normal nosso dia para vir para os cultos. E hoje eu não fui trabalhar, fui escalado para ir para o trabalho, mas eu estava muito cansado, porque levando 5 horas da manhã, e eu fiquei em casa mesmo deitado, ouvindo as mensagens do profeta, algumas pregações e meditando. E ainda, antes de sair para cá, eu dei esse conselho para meu menino, né? Ele está afastado da palavra, e eu creio que essa mensagem de hoje à noite está sendo própria mesmo para a nossa família.
Que Deus abençoe o pastor João, muito inspirado por Deus, né, usado por Deus. Isso que ele está pregando aí, irmão, creia que é Deus nele. Eu creio que não tem nenhuma dúvida, mas eu trago isso para minha família, para meu lar, e que eles realmente possam meditar e ver o que Deus está fazendo, o que fez, o que está fazendo, o que irá fazer, né, em nossas vidas. Que Deus abençoe o pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora veja bem, irmãos. Você crê que o nome do Senhor foi engrandecido agora? Você viu que o inferno foi abalado agora? Aleluia! E o reino dos céus foi engrandecido. Deus quer ver isso. É justamente esse o propósito de Deus. Aleluia! O nosso Deus, irmãos, o nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Hoje eu estava meditando e pensando como o irmão Brana teve aquele êxtase e esteve ali entre os redimidos e conversando com um e com o outro, abraçando e tudo, naquela harmonia, mas ele queria ver Jesus. Ele perguntou: aonde está Jesus? Jesus estava um pouquinho mais em cima. Todos que tiveram, irmãos, essas experiências, o objetivo deles é ver Jesus. Aleluia. Eu estava pensando ali, sozinho, ali, meditando e pensando, como será glorioso, meus irmãos, hoje, e há tantos anos que você é cristão, ouve pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus, falando sobre Jesus Cristo, o nosso amoroso Senhor Jesus Cristo, né? Já ouvimos tanto falar do seu amor para com as nossas vidas. Eu estava pensando, como será glorioso, amada igreja. Eu estava pensando comigo e meditando assim, você ter o privilégio de entrar ali e chegar diante dele, olhar nos seus olhos, olhar em sua face. Irmãos, que sentimento teremos naquela hora? Eu estava pensando, qual será o nosso sentimento? Qual será a gratidão que nós vamos ter? Poder olhar para a sua face. Irmão, eu não estou aqui fazendo uma lavagem de mente. Não, irmãos. Eu estou aqui tentando passar para os irmãos um sentimento que eu tive. De poder estar à expectativa, o desejo de vê-lo face a face. Olhar para ele e poder fazer alguns atos de gratidão. Aleluia! Aquele grande Deus que veio e pagou o preço pelo nosso resgate, que fez tudo por nós, tomou o nosso lugar, esteve aqui. Nós amamos, né, irmãos? Amém? Nós amamos, damos tudo que nós temos por Ele, damos a nossa vida por Ele. Aleluia! Mas vamos ter, irmãos, esse grande privilégio de um dia adentrarmos ali e podermos ficar olhando para a sua face. Aleluia! Aleluia! Não com esse sentimento fraco, franzino que nós temos. Não com esse pensamento tão frágil que nós temos, que às vezes não conseguimos manter a presença dele nem por um pouquinho. Oh, mas é com um sentimento muito mais profundo, é com um espírito de sentimento muito maior, podermos estar olhando para a sua face. Oh, como será gratificante. Aleluia! E dizer: Senhor, devo muito ao Senhor. Amém. Aleluia.
Que Deus nos dê graça, meus amados irmãos, para nós terminarmos a nossa jornada. Escute isso, amada igreja. Não quer dizer, se morrermos num leito de hospital, se morrermos comido por um câncer, vamos dizer assim. Mas eu creio que Deus nos livrará como tem livrado e vai nos livrar, amém? Mas ainda que cheguemos a esse ponto, mas que chegamos ali como um verdadeiro vencedor, como um verdadeiro herói, como o nosso precioso irmão Bosorte, que o irmão Brando deu testemunho dele, quando ele estava nos seus momentos finais, ele teve assim aquele, como que um apagão, e de repente ele voltou, e o irmão Branda perguntou para ele: irmão Bosorte, qual foi o seu melhor momento durante o tempo de cristão, de ministério que você teve? Durante todo o seu tempo de jornada, e olha lá, irmãos, que ele viu coisas maravilhosas acontecendo nas reuniões do nosso profeta. Coisa extraordinária ele acompanhou. E o irmão Brando então fez essa pergunta para ele: irmão Bosorte, qual foi o seu melhor momento em toda a história da sua vida? Ele disse: irmão Brando, é justamente agora. Esse é o momento mais feliz para mim. Estou simplesmente esperando que essas portas se abram e eles venham e me levem para o repouso, para o descanso. Aleluia! Amém! Essa é a maneira que nós devemos chegar ao final, meus irmãos. Aleluia! O diabo, muitas das vezes, ele é surpreendido com as atitudes dele. Nós sabemos disso. Uma certa feita, ele pegou aquele diácono Estevão, e eles levaram Estevão e apedrejaram. Atos capítulo 7, você vai ver essa história, muito boa, muito maravilhosa. Irmãos, a Bíblia tem muitas histórias, passagem importantíssima para nós. E às vezes nós desprezamos e tomamos o tempo com outra coisa. E não olhamos para as coisas verdadeiras que nos traz instrução, que nos traz incentivo. Estão entendendo isso? Irmãos, belisque a tua consciência. Nós precisamos de incentivo na nossa vida espiritual. E esse mundo virtual, esse mundo presente, eles não têm isso para nós. Você entendeu? Esse mundo virtual, esse mundo presente, ele não tem incentivo para a sua vida, para a nossa vida espiritual. Ele tem muito incentivo, muito entretenimento para a carne, mas para a alma, para o seu espírito, não. O incentivo para a nossa alma, para o nosso espírito, está na palavra de Deus. Amém? E nós precisamos disso, irmãos. Estão entendendo? Nós precisamos disso. O irmão Brando, no parágrafo 96 dessa mensagem em apreço, deixe-nos ver Deus. Ele disse: portanto, Filipe disse: mostra-nos o Pai, e isso nos bastará, nos satisfará. Estou satisfeito hoje por poder ver Deus em todo lugar que olho. Que Deus nos dê graça, irmãos, igreja, que possamos chegar a esse ponto. Estão entendendo? Amém? Poder ver Deus em todo lugar. O verdadeiro cristão, ele tem esse potencial. Não tem? Amém? Vocês já viram o irmão Branda contando daquele ancião cristão? Ele era um convertido, um cristão, que ele era incentivado pela palavra de Deus.
a palavra de Deus emocionava aquele ancião. E muitas das vezes, irmãos, ele via coisas na Bíblia, ele saía dançando, pulando às vezes. Ele se comportava como criança, por ver coisas na Bíblia, né? Vocês já viram o irmão Bruno falar isso, né? E a filha dele era uma crente também, mas é aquela crente formal. Era aquela crente realmente formal, né? E ela então havia marcado um encontro de senhoras na sua casa. E o pai dela estava ali. E ela pensou, eu vou retirar meu pai, não está presente, porque ele pode estar lá e de repente ele vai ver alguma coisa ali. Elas iam a reuniões, iam ler Bíblia também, né? Formal, mas aquela coisa assim, né? E ele pode ver alguma coisa lá e ele pode se comportar levianamente no pensamento dela, né? E ele pode se alegrar e começar a dar glória a Deus, dar aleluia, né? Amém? Deus gosta de aleluia. Deus gosta de amém. Sabia disso, que Deus gosta de amém? Ele realmente é o amém. Ele é o princípio e o fim. Em várias citações ele termina e diz amém. Amém quer dizer assim seja, né? Então, vocês conhecem, mas veja bem. E aquele ancião, então, foi colocado em cima, no sótão da casa que eles moravam. Ela pegou uma revista vamos dizer assim, uma revista de geografia, isto. Obrigado, irmão Borges. Ela pegou aquela revista de geografia e deu para ele ler. Eu acho que o professor fica lendo aí, nós vamos nos reunir ali no porão e vamos ter um encontro ali entre as irmãs. Tudo bem, tiveram. Mas, de repente, aquele homem, lendo aquela revista de geografia, né? Na verdade, ela fala que é um livro de geografia, né? É um livro de geografia. E ela lendo aquele livro de geografia, de repente ela escutou o soalho começou a bater, a tremer lá em cima. E aquele homem começou a bater os pés ali, alegrar. E ela falou, mas o que foi isso? O que está acontecendo com o meu pai? Ela subiu lá em cima, meu pai, o que está acontecendo com o senhor? Ai, minha filha, não, eu dei para o senhor, não foi uma Bíblia. Irmãos, muitas das vezes, você pode ver Deus em todo lugar. Amém? Às vezes você pega um livro de geografia e você vê Deus. Aleluia! E ela disse, meu pai, eu dei para o senhor um livro de geografia. Tudo bem, minha filha, é um livro de geografia, mas eu estava lendo aqui, ó. E aqui nesse livro de geografia que você me deu, eu achei escrito aqui, uma passagem aqui, ó. Está escrito aqui que há lugar no mar que não tem fundo. E aquilo, irmãos, aquilo emocionou ele. Aquilo incentivou ele. E ele disse, meu pai, mas o que é que tem a ver isso? Sim, tem muito a ver. É porque a Bíblia diz que os meus pecados foram lançados nas profundezas do mar. Os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Aonde não há fundo, eles estão indo, irmãos. O irmão Branham fala, eles continuam indo embora. Aleluia! Está vendo? Ver Deus olha aqui. Então veja bem, poder de Deus em todo lugar que eu olho, poder ver Deus em todo lugar que eu olho. Não só o vejo, isso aqui é bom demais. Não só o vejo, mas o sinto e sei que Ele está aqui. Aleluia! Amém. Podemos nesse momento dar boas-vindas a Ele, levantando as nossas mãos e dizendo assim, Senhor,
Obrigado por estar aqui, Senhor. Do profundo do seu coração. Obrigado, Senhor, para estar em nosso meio. Aleluia. Tá vendo, irmãos? É muito bom, não é? Graças a Deus por isso. Como disse o poeta, você me pergunta como eu sei que ele vive. Ele vive em meu coração. Eu observo o seu espírito e o vejo me motivar. Irmãos, eu estou repetindo isso aqui. Eu li isso aqui domingo. Eu li. Mas hoje está mais gostoso do que domingo para mim. Hoje tem mais sabor do que domingo passado para mim. Amém? Aleluia. Olha aqui. Observo o seu espírito e eu vejo me motivar e me mover. Você é motivado por algo. O irmão Leandro era motivado por algo. Ele bebia para preencher um elento que ele tinha, um sentimento, algo que faltava em sua vida. E como o nosso precioso irmão Eliane, existe muitos hoje que estão tentando substituir o lugar do Espírito Santo por algo deste mundo. Você vai morrer louco, louca e nunca vai conseguir. Porque esse lugar reservado para o Espírito Santo, vai aonde você for, você nunca terá contentamento. Somente o Espírito Santo pode preencher esse lugar. Esse vazio no seu coração. Você vai morrer bêbado. Você vai morrer drogado. Se você não parar, não der uma viravolta e voltar para o seu lugar. Estou pregando assim porque esta mensagem vai ser rodada. Alguém vai ouvir. Alguém vai assistir. E muitas das vezes o Espírito Santo fala lá fora, irmãos. Quem sabe fala em outro país. Sabiam disso? Graças a Deus por esses meios de transmissão que nós estamos tendo. É uma oportunidade para o Espírito Santo falar. E muitas das vezes em outros países são ouvidos essas pregações. E o nosso desejo é que essa palavra, que essas pregações possam realmente motivar essas pessoas. Nosso desejo é motivar o povo de Deus, é incentivar o povo de Deus com a palavra de Deus. Porque há muito entretenimento neste mundo. Mas o mundo e suas concupiscências vão passar. O mundo e suas belezas vão passar. O mundo e suas algias vão passar. O mundo e os seus banquetes vão passar. E tem muita gente envolvida no banquete do diabo. Tem muita gente envolvida com a mesa do diabo. Tem muita gente comendo na mesa de Jezabel. Saiba de uma coisa. Quem come na mesa de Jezabel, os cães vão comer suas carnes. Não se envolva com o evangelho intelectual. Evangelho intelectual é tipo do evangelho de Acabe. Crente fronteiriço. É possível que os cães possam lamber o seu sangue.
Porque os cães lamberam o sangue de Acabe. Porque não deu atenção ao aviso de Deus. Não deu atenção ao profeta que Deus enviou. Resistiu o profeta. E esse foi a recompensa. Venceu sua jornada como um derrotado. Não deu ouvido para o aviso. Micaías disse: eu vejo você ali. Eu vejo Israel como ovelha que não tem pastor. Preferiu dar crédito aos 400 profetas. Ele diz: eu vejo se escondendo de câmara em câmara. Ficou se escondendo. Mas não adiantou. O homem, quando ele perde o temor de Deus, a sensibilidade para com o Espírito Santo, ele se torna alvo do inimigo. E Acabe se escondendo de câmara em câmara. E um soldado, em sua simplicidade, de um determinado lugar, ele levantou sua flecha, seu arco, e soltou uma flecha, sem saber para onde estava atirando a flecha. E aquela flecha partiu bem, caiu bem no peito daquele homem. Por que que isso aconteceu, Acabe? Porque não deu ouvido ao aviso, não deu crédito à mensagem do profeta. Que o conselho da Bíblia para nós é para nós darmos crédito aos profetas, para que prosperaremos. Aleluia! Que Deus seja o seu incentivo. Aleluia! Que Deus seja o nosso incentivo. Para que não venhamos selar o nosso testemunho, amado irmão e irmã, como derrotados. Deus não deixa que isso aconteça. Mas vamos selar o nosso testemunho como um verdadeiro herói. Como um verdadeiro soldado de Cristo. Amém? Aleluia! O crente que vence batalha. Para que nós possamos vamos ler a escritura que eu havia. Fiquem de pé, por favor. Você vai dizer: pastor, mas agora? Sim, meu irmão. Olha bem aqui como Deus trabalha. Eu havia marcado para nós lermos, observando o que nós tivemos aqui na quinta-feira, no livro de Josué, no capítulo 5, né? Nós lemos, vocês podem abrir no Josué, nós vamos ler ali. Aí você vai dizer: pastor, o senhor está repetindo. Nós vimos comentando de Campestre. Sexta-feira, eu falei também sobre esse pensamento ali em Campestre, foi muito bom. Irmão Zé Carlos Batista estava, irmão Borges, e nós viemos falando, né? Aí eu disse: irmão Borges, irmão Zé Carlos disse para eles: olha aqui, irmãos, foi 7 dias. Se nós falarmos sobre esse assunto 7 dias, nós ainda estamos de acordo com a Bíblia. Foi 7 dias para os muros cair. Amém? Aleluia. E eu ainda falei ainda para o irmão Borges, irmão Zé Carlos: irmãos, nós temos que observarmos, quando nós conseguimos, irmão Marcelo, uma sintonização com Deus. Você lembra quando saiu os primeiros celulares que tinha poucas antenas? E você ligava, ia fazer uma ligação ou recebia uma ligação,
E você pegava o seu aparelho, né? Atendia aqui, ficava, virava, abaixava, subia, caçava um pouquinho, subia em cima, caçando posição, caçando sintonia, caçando sinal, né? Sintonia. Então, irmãos, quando nós conseguimos uma sintonia com o Espírito Santo, naquele lugar, é bom que nós ficamos ali. Fique naquele lugar, aonde você sintonizou com Deus, onde você teve aquele contato com o Espírito Santo, Deus falou no seu coração, fique ali. Não saia de sintonia. O problema de muitas pessoas não ouvir a voz de Deus é por isso. É porque não fica firme. Fica variando, e aí perde a sintonia, aí perde os sinais, e não ouve a voz de Deus. Isso pode acontecer aqui dentro, pode acontecer aqui dentro. Não deixe a sua mente ficar vagando, irmão, quando você vir para a casa de Deus. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém? Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mantenha a tua mente em Cristo. Mantenha a tua mente na palavra. Você pode estar aqui e sair da sintonia. E não ouvir a voz de Deus. E de repente Deus tinha um aviso para você naquela noite. E aquele aviso seria um aviso que te livraria da morte, ou de um acidente, ou de uma catástrofe. E você perdeu o aviso. Você não ouviu o aviso. E de repente a coisa acontece. Irmãos, são coisas que infelizmente acontecem e devemos estar apercebidos. Não foi isso que Jesus falou? Jesus não disse? Estejam apercebidos. Quanto ao arrebatamento, estejam apercebidos. Às vezes não é o tanto que você preocupa, é o quanto você tem percepção daquilo. Estejam apercebidos, porque ele disse, não sabemos o dia e nem a hora. Nem eu, nem os anjos sabem, nem eu mesmo sei, mas somente o Pai. Porque é uma hora realmente que Deus não revelou. A vinda dele, ele não revelou. Ele não marcou dia, ele não marcou hora. Mas diz, estejam apercebidos. E ele traz essa percepção através de sua palavra para nós. Amém? Porque, irmãos, veja bem, se Deus marcasse data, tempo, os seres humanos é muito acomodados. Deixariam para preparar, vai ser no ano tal, mês tal, dia tal. Deixariam para preparar bem na véspera, não é assim? As coisas não apertam, caiu um papel aí, irmão. As coisas não apertam quando você marca uma data, um casamento, uma coisa. Quando chega, não é aquela correria. Porque o ser humano tem isso, né? Muitas das vezes deixamos para a última hora. Não seria menos isso, irmão? Seria essa uma realidade. Deixaríamos para a última hora. Agora, veja bem, quantos que não alcançaram o arrebatamento? Se eles deixassem para preparar na véspera do arrebatamento, será que eles teriam condição de alcançar a vitória? Será que eles terminariam como vencedor? E quantos ainda poderão não alcançar o arrebatamento? Com razão, ele não marcou dia e nem hora. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser nesta noite. O nosso objetivo, o nosso propósito, irmãos, é estarmos atentos. Amém? Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando.
Vamos ter a leitura, então, assim como eu estava dizendo, né? Eu havia marcado Gênesis capítulo 24, nós íamos ter um passar por Gênesis 24, é uma história maravilhosa também, que é um assunto concernente à noiva, né? Ele é um tipo da noiva, o encontro de Rebeca com Isaac, mas o Espírito Santo nos falou dessa forma, eu creio que foi essa maneira que Deus queria nos falar, né? Mas vamos ler então no livro de Josué, de onde nós tivemos esta inspiração. Eu creio, irmãos, irmão Borges, que esta mensagem de hoje ainda é inspiração da história de Josué. Ainda é inspiração da história de Josué. O crente que vence batalha. O crente que vence batalha é aquele que dá ouvido ao aviso de Deus. Josué deu aviso. Você lê o capítulo 6, depois você vai ver. Tudo que Deus pediu, ele fez de acordo com o que Deus pediu. Eu refrisei, né, para os irmãos, muito aquele caso ali, que ele pediu que ele tocasse a buzina com chifre de carneiro. Ele poderia, não, mas chifre de carneiro é muito pequeno, eu vou fazer um de chifre de boi, escolher um boi curraleiro, vai dar uma trombeta bem melhor, né? Mas ele mandou que fosse no chifre de carneiro, e Josué executou tocando o chifre de carneiro. Amém? Irmãos, é porque o irmão Branham fala, quando Deus disse assim, é assim. Irmãs, tome isso para vocês. Sansão cortou o seu cabelo. Parece o que significa meu cabelo? Mas era justamente aonde estava o segredo. É justamente aonde estava o pedido, o pacto de Deus realmente. E quando ele fez aquilo, ele perdeu toda aquela força que ele tinha, todo aquele poder, e tornou-se aquilo que nós falamos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus que não quer deixar os seus filhos, filhas, irem daqui como um derrotado, voltou para Sansão, porque ele se posicionou. Ele diz, morra eu com os filisteus. E Deus honrou a sua oração. E a Bíblia sua, e a minha e as nossas Bíblias nos ensinam, irmãos, que foi mais os que ele matou na sua morte do que ele matou na vida. Ele não morreu como um covarde. Ele não morreu como um derrotado. Ele morreu como um vencedor. A sua história é contada como um vencedor. Sansão derrubou o templo de Dagon. Sansão demoliu as colunas do templo de Dagon. Mais de 3.000 pessoas morreram. Só o que estava em cima, segundo a Bíblia diz. Que Deus continue conosco, né? Vamos ler então, a partir do versículo 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, com S maiúsculo. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Agora veja bem, irmãos, ele prestou um respeito, ele prestou uma adoração. Está tudo resolvido aqui? Ele prestou adoração. Está tudo resolvido? Não. Nós devemos, irmãos,
Irmãos, eu estou falando isso. Oxalá você possa receber isso como de Deus. Porque a coisa mais difícil é você, às vezes, falar. E aquilo que você fala não ser recebido como de Deus. Eu sinto em dizer isso. Receba como de Deus. Porque senão você pode perder-se. Ou, quem sabe, ser derrotado. E Deus não quer isso. Estão entendendo? Amém? Então veja bem, ele adorou, mas não foi o suficiente. Nós cumprimos os nossos deveres, muitas das vezes, cumprimos os deveres bíblicos, mas muitas das vezes, irmãos, não é só isso. Temos que ter respeito para com a presença de Deus. Temos que ter isso. Por isso eu disse há pouco, e volto a repetir a Escritura: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Saiba aonde você está. Você está num lugar propíssimo para ser totalmente abençoado. Aleluia. Nós estamos nesse momento, amados irmãos, num lugar próprio para sairmos daqui completamente curados. Aleluia. Porque Jesus Cristo, nos seus dias aqui, caminhando aqui, a Bíblia teve lugares, a Bíblia diz que teve lugar que Jesus teve, não ficou nenhuma pessoa enferma. Deus na vida, o Espírito Santo na vida do mensageiro, teve lugar, irmãos, ele teve hospitais que o irmão Brana entrava para orar por uma pessoa. E naquele hospital, com a visita dele para orar por uma pessoa, todos receberam alta do hospital. Amém? Nessa mensagem que nós estamos aqui, você vai ler depois, você pode ler. O irmão Brana falando do poder na vida de Pedro. 92. Deixa eu terminar minha leitura, eu vou ler o 92. Aleluia. Então veja bem, irmãos, eu parei aqui para incentivar isso aqui para os irmãos, para chamar a atenção, porque isso aqui chamou a minha, que possa chamar a sua também, né? Porque quando Josué disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então ele falou: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés. Quer dizer, presta reverência. Você ajoelhou, mas você tem algo, você pode fazer mais. Ele merece mais respeito. Ele merece mais consideração. Aí, quando você presta a sua consideração, os seus respeitos, aí ele vai te dar a orientação. Aí ele vai te guiar, aí ele vai te curar, aí ele vai perdoar os seus pecados, aí ele vai tirar o problema, aí ele vai salvar a sua filha, ele vai salvar o teu filho. Aleluia. 92, irmão Borges. 92, vocês estão de pé um pouquinho, irmãos, mas tenha paciência, Jesus ficou pendurado na cruz. Das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Dá um período de 6 horas, dependurado com os cravos em suas mãos e em seus pés. Por isso, às vezes, um pouquinho que nós ficamos em pé, não pode ser tão cansativo. Não é verdade? 92, a pedido do nosso precioso irmão Borges, 92, Deus está em você. Deus, o Espírito Santo está em você, movendo-se agora, reconciliando o mundo consigo mesmo. O que faz esses ministros inspirados pregar o Evangelho? O que faz? Talvez em uma ocasião fossem bêbados. Olha aqui. É pregador também nosso precioso irmão Eliano. É pregador da palavra, é pregador do Evangelho. Estamos em culto ainda, irmãos. Vamos.
vamos quebrar a bênção de Deus, não, né? O que faz esses ministros inspirados pregar o evangelho? O que faz? Talvez em uma ocasião fossem bêbados. Uma vez eram jogadores de azar. Uma vez eram homens maus. De repente, algo mudou. Muito bom, irmão Borges. Algo mudou. E aqui estão eles, pregando o evangelho e entregando suas vidas. E alguns deles quase vivendo tão pobre quanto podem. Quando eram homens de negócios e podiam ter sido ricos, ainda podiam ter sido ricos, andar em carrões e ter luxo, mas sacrificaram e renunciaram a isso. Por quê? Deus está em seu povo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus está em seu povo. Amém? Aleluia, vamos orar? Temos aqui um pedido de oração. O irmão Isaías Faleiro pede oração em favor dele, para Deus curar de queimação e dor no corpo, e para Deus melhorar a audição, que quase não está ouvindo nada. O irmão Expedito pede oração em seu favor, ou seja, a favor dele, para solucionar um problema na casa dele. O irmão Gilberto Garcia pede oração em favor dele, pois não está bem de saúde. Aqui está da saúde, né? Nós vamos orar. Glória a Deus. Levantemos nossas mãos. Grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, acabamos aqui de transmitir o que o Senhor tinha para os nossos corações. Senhor, que sejam acolhidos, que sejam acatados pelos teus filhos, que o diabo não venha, Senhor, impedir que esta bênção seja colocada nos corações, porque fomos avisados nesta noite que nós somos terreno, tanto podemos ser usados pelo Espírito Santo, ou muitas vezes, se dermos lugar, o diabo pode tomar o lugar do Espírito Santo em nossas vidas e nos tornar escravos dele. Pai, em nome de Jesus, que esta bênção seja extensiva a todos os nossos irmãos. Também, ó Deus, na transmissão, quando forem ouvido esta mensagem, e por onde ouvirem, que a bênção do Senhor esteja presente. O pedido, Senhor, de oração que nós temos em nossa mão aqui, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, poderosamente. Esse pedido nós apresentamos ao Senhor. E nós sabemos que os sinais seguem a palavra. Quando a palavra do Senhor é pregada na inspiração do Espírito Santo, os sinais acompanham. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos nas tuas mãos esta congregação. Se o Senhor nos der mais uma semana aqui nessa dimensão, que seja de bênção, Senhor, de alegria, de paz, de realizações, de sucesso, Senhor, para o teu povo, meu Deus, como pregamos nesta noite, através do Espírito Santo. O Senhor tem prazer em ver o sucesso do seu povo. Abençoa a vida financeira dos nossos irmãos. O diabo tira a mão suja dos negócios, ó Deus, dos procedimentos dos filhos de Deus, do trabalho, das empresas. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. O povo de Deus é um povo próspero, é um povo abençoado, é um povo que prospera. Eles são plantados junto a ribeiros de água. Tudo que eles fazem prosperará, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a viagem de regresso do nosso pastor,
também da nossa irmã que eu acompanho, a irmã Melissa, os irmãos que vão viajar para as fazendas, que vão ainda, Senhor, viajar nesta noite. Guarde a cada um, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um deles que humildemente, reverentemente permaneceram no culto, contribuindo para que o Espírito Santo falasse conosco nesta noite. Que esta mensagem possa servir de incentivo, possa servir, meu Deus, de conforto, de cura para as pessoas enfermas e de solução para os problemas. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a soberana graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estão despedidos em nome do Senhor. Aleluia. Um minuto, os irmãos e as irmãs que ajudaram ali desde sexta-feira. O irmão Elcinho está convidando vocês para estarem ali, e o pastor João Batista estará orando, agradecendo a Deus. Eles acabaram de concluir ali. O irmão Elcinho convida os irmãos e as irmãs que ajudaram na limpeza ali no fundo ali. Agora, para estarmos ali, estaremos orando